Imaginem por um momento. E se alguém chegasse até vocês oferecendo 180 mil reais para fingir ser sua esposa por apenas 7 dias? Parece loucura, não é? Mas às vezes, as situações mais impossíveis nos levam aos amores mais verdadeiros. Antes de começarmos essa história incrível, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar nosso conteúdo. Agora, preparem-se para uma montanha-russa de emoções que vai mexer com seus corações. O aroma de café fresco e pão quentinho pairava pela padaria Cantinho do Pão, na Vila Madalena, enquanto Paula Silva equilibrava 3 pratos no braço esquerdo e segurava uma garrafa térmica na mão direita. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desalinhado após 6 horas consecutivas de trabalho, e pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa. "Com licença, querida", murmurou Dona Maria, uma senhora de 80 anos que frequentava a padaria religiosamente todas as terças-feiras. Seus passos vacilantes e a bengala tremulante denunciavam a fragilidade de quem lutava contra o tempo. Paula observou com o canto do olho quando a idosa tropeçou no degrau da entrada. O som do metal da bengala ecoou pelo ambiente, seguido pelo barulho surdo de um corpo frágil encontrando o chão frio. Os demais clientes apenas ergueram os olhos brevemente, como espectadores indiferentes de uma peça que não lhes interessava. Sem hesitar, Paula largou tudo o que carregava sobre a mesa mais próxima e correu até Dona Maria. Ajoelhou-se no chão, ignorando completamente que sua saia do uniforme se sujaria, e estendeu as mãos com delicadeza. "A senhora está bem? Machucou alguma coisa?" A voz de Paula carregava uma preocupação genuína que fez os olhos da idosa se encherem de lágrimas. "Ai, minha filha, essa perna não me obedece mais", suspirou Dona Maria, aceitando o apoio para se levantar. Paula a ajudou com cuidado, verificando se não havia ferimentos, e a acompanhou até uma mesa confortável. "Vou buscar um cafezinho quentinho para a senhora, tá bom? Por conta da casa." Do outro lado da padaria, sentado discretamente em uma mesa do canto, um homem de terno impecável observava cada movimento. Leonardo Santos tinha 32 anos, olhos verdes penetrantes como jade polido, e uma postura que denunciava anos de comando e decisões importantes. Suas mãos, perfeitamente cuidadas, seguravam uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Ele não conseguia desviar o olhar daquela garçonete que, diferentemente de todos os outros clientes, havia demonstrado compaixão genuína por uma desconhecida. Por 3 semanas consecutivas, Leonardo frequentara aquela padaria no mesmo horário, observando, estudando, analisando. Paula retornou com o café e um pequeno pão de açúcar. "Aqui está, Dona Maria. E leve este docinho também. Vai ajudar a dar energia." "Você é um anjo, minha querida. Deus vai recompensar sua bondade", disse a senhora, apertando levemente a mão de Paula. Quando Dona Maria saiu, Leonardo se levantou e caminhou até o balcão. Paula o notou imediatamente. Era difícil não notar. Ele se destacava naquele ambiente simples como um diamante em meio a pedras comuns. O terno cinza escuro parecia ter sido talhado especificamente para seu corpo atlético, e o relógio que adornava seu pulso provavelmente custava mais do que Paula ganhava em um ano inteiro. "Boa tarde", disse ele com uma voz profunda que fez Paula sentir um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. "Boa tarde. O que vai querer hoje?" Paula forçou um sorriso profissional, tentando ignorar o fato de que aquele homem a fazia sentir-se estranhamente nervosa. Leonardo a estudou por um momento que pareceu eterno. Seus olhos verdes percorreram o rosto dela, notando as sardas delicadas sobre o nariz, os olhos castanhos expressivos e, principalmente, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada. "Na verdade", ele disse, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão, "eu gostaria de conversar com você sobre uma proposta." Paula franziu a testa. "Proposta? Desculpe, mas se for sobre emprego, eu já trabalho aqui e..." "Não é sobre emprego." Leonardo a interrompeu suavemente. "É sobre uma oportunidade que pode mudar sua vida completamente." O coração de Paula acelerou. Havia algo na intensidade do olhar daquele homem que a fazia sentir como se ele pudesse enxergar diretamente em sua alma. Que tipo de oportunidade?
Leonardo olhou ao redor da padaria movimentada e depois voltou sua atenção para ela. Não é uma conversa para se ter aqui. Você terminaria o trabalho que horas? Às 6, respondeu Paula automaticamente, ainda tentando processar a situação surreal. Tem um café na esquina da rua Fradique Coutinho, com a Teodoro Sampaio. Me encontre lá às 6:30. Ele tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó e o colocou sobre o balcão. Meu nome é Leonardo Santos, e acredite em mim, Paula Silva. Depois de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Paula arregalou os olhos. Como ele sabia seu nome completo? Ela nunca havia falado com aquele homem antes na vida. Pegou o cartão com mãos ligeiramente trêmulas e leu. Leonardo Santos, CEO Grupo Santos. Quando ergueu os olhos, ele já havia desaparecido, deixando apenas o aroma sutil de um perfume masculino caro e um sentimento de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Paula não fazia ideia de que aquele encontro casual mudaria não apenas sua vida, mas também despertaria sentimentos que ela nem imaginava serem possíveis. O café na esquina da Fradique Coutinho fervia de movimento típico do fim de tarde paulistano. Paula chegou às 6:25, 5 minutos antes do horário marcado, com o coração batendo como um tambor descompassado. Havia trocado o uniforme da padaria por uma blusa azul simples e uma calça jeans desbotada, as melhores roupas que possuía. Leonardo já estava lá, sentado em uma mesa discreta no fundo do estabelecimento. Havia trocado o terno formal por uma camisa social branca e uma calça de alfaiataria, mas ainda assim irradiava uma elegância natural que fazia as pessoas olharem discretamente em sua direção. Pontual, comentou ele, levantando-se educadamente quando Paula se aproximou. Isso é uma qualidade rara hoje em dia. Paula se sentou na cadeira que ele puxou para ela, ainda processando a gentileza do gesto. Obrigada. Mas, sinceramente, estou curiosa e um pouco assustada. Como você sabe meu nome completo? Leonardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. Direto ao ponto. Gosto disso. Ele fez um sinal para o garçom e pediu 2 cafés. Vou ser completamente honesto com você, Paula. Eu a observei durante 3 semanas. Você me observou? A voz dela saiu mais aguda do que pretendia. Não da forma como está pensando. Ele se apressou em esclarecer. Eu estava procurando alguém com características específicas. Alguém bondosa, genuína, que não fosse movida apenas por interesse pessoal. O que você fez hoje com Dona Maria? Isso confirmou o que eu já suspeitava. Paula se inclinou para trás na cadeira, tentando criar alguma distância. Isso é muito estranho. Você é algum tipo de stalker milionário? Leonardo riu, uma risada rica e genuína que fez algo estranho se mexer no peito de Paula. Milionário sim, stalker não. Sou CEO do Grupo Santos. Temos empresas de tecnologia e imobiliárias. Você pode me pesquisar no Google quando chegar em casa. Tá, vamos supor que eu acredite que você não é um psicopata. O que você quer comigo? Os cafés chegaram, e Leonardo esperou o garçom se afastar antes de continuar. Suas mãos, Paula notou, eram elegantes mas fortes, com uma pequena cicatriz entre o polegar e o indicador direitos. Eu preciso de uma esposa, disse ele sem rodeios. Paula quase cuspiu o café. Desculpa, o quê? Por 7 dias. Uma esposa por 7 dias. Leonardo se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos nos dela. Meu avô está muito doente. Câncer em estágio avançado. O maior sonho dele sempre foi me ver casado e feliz antes de partir. A dureza no olhar de Leonardo se suavizou por um instante, revelando uma vulnerabilidade que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Eu sinto muito pelo seu avô, disse Paula genuinamente. Mas por que não casa com alguém de verdade? Você é... Bem, você é obviamente rico, bonito, bem-sucedido. Porque eu não acredito no amor. A resposta saiu mais cortante do que Leonardo pretendia. Relacionamentos são complicações desnecessárias. Contratos são mais simples, mais limpos. Todos sabem exatamente o que esperar. Paula o estudou por um longo momento. Havia algo profundamente triste naquela declaração, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela.
E qual seria exatamente este contrato? Leonardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. 180 mil reais, para 7 dias fingindo ser minha esposa. Você participaria de alguns eventos sociais, conheceria minha família e no final do período cada um segue sua vida. O número ecoou na cabeça de Paula como um grito. 180 mil reais, mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Dinheiro suficiente para pagar todos os tratamentos médicos de sua mãe, quitar as dívidas, talvez até voltar para a universidade. Por que eu? Perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. Porque você é genuína, não está interessada no meu dinheiro, até agora você nem perguntou onde eu moro ou o que eu tenho. E por que? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Porque quando você ajudou Dona Maria, fez isso sem esperar nada em troca. Essa é uma qualidade rara no meu mundo. Paula olhou para o envelope sobre a mesa, como se ele fosse uma bomba pronta para explodir. E se eu disser não? Então você diz não. Eu pago o café, e jamais a incomodo novamente. O silêncio se estendeu entre eles. Paula podia ouvir o barulho do trânsito lá fora, as conversas dos outros clientes, o tilintar das xícaras, mas tudo parecia distante, abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Pensou na mãe, internada no hospital público há 2 semanas com pneumonia. Pensou nas contas acumuladas sobre a mesinha da cozinha. Pensou nos sonhos abandonados de terminar o curso de enfermagem. 7 dias, repetiu ela lentamente. 7 dias. E depois disso, se você quiser, jamais nos veremos novamente. Paula respirou fundo e estendeu a mão. Eu aceito. Quando as mãos dele se tocaram para selar o acordo, uma corrente elétrica percorreu o braço de Paula. Leonardo também sentiu. Ela percebeu pela forma como seus olhos se arregalaram ligeiramente. Nenhum dos dois imaginava que aquele aperto de mãos estava selando muito mais do que um simples contrato de negócios. O Uber preto que Leonardo enviou para buscar Paula parou em frente ao seu kitnet no centro às 9 da manhã seguinte. Ela havia passado a noite inteira em claro, alternando entre a empolgação e o terror absoluto do que havia concordado em fazer. O motorista, um homem elegante de meia-idade, desceu e abriu a porta para ela com uma reverência que a fez sentir-se como uma impostora. Bom dia, senhora. O senhor Leonardo a está aguardando. Durante os 40 minutos de trânsito até os jardins, Paula observou São Paulo se transformar diante de seus olhos. As ruas apertadas e cinzentas do centro deram lugar a avenidas largas, arborizadas, ladeadas por mansões que pareciam saídas de filmes americanos. Quando o carro finalmente parou diante de um portão imponente de ferro forjado, Paula sentiu a boca secar. A mansão que se erguia além do jardim perfeitamente cuidado era simplesmente majestosa. 3 andares de arquitetura clássica, com janelas enormes e uma entrada que mais parecia a de um hotel 5 estrelas. Leonardo a esperava na porta principal, vestindo uma camisa polo azul marinho e uma calça bege, que mesmo casual, provavelmente custava mais que o salário mensal de Paula. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com algo que ela não conseguiu decifrar completamente. Bem-vinda à sua casa pelos próximos 7 dias, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Casa? Paula olhou ao redor, ainda processando a magnitude do lugar. Leonardo, isso aqui é um palácio. É apenas uma casa, ele respondeu com naturalidade, guiando-a pela entrada. Vem, quero que você conheça Rosa. O hall de entrada era mais luxuoso que qualquer lugar onde Paula já havia posto os pés. O piso de mármore branco refletia a luz que entrava pelos vitrais coloridos, e uma escadaria curvada em madeira nobre levava ao 2º andar. Quadros que pareciam originais de artistas famosos adornavam as paredes. Rosa é a governanta da casa há 15 anos, explicou Leonardo enquanto caminhavam. Ela meio que me criou depois que minha mãe voltou a trabalhar. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu vinda da cozinha. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante, olhos bondosos e um sorriso maternal que imediatamente fez Paula se sentir menos intimidada. Então você é a Paula, disse Rosa se aproximando com os braços abertos. Leonardo não parou de falar de você desde ontem. Paula lançou um olhar surpreso para Leonardo,
que teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Rosa exagera, murmurou ele. Eu apenas mencionei que você viria ficar aqui por alguns dias. Mencionei. Rosa riu, abraçando Paula calorosamente. Querida, você é ainda mais bonita do que ele descreveu. E que olhos expressivos. Leonardo sempre teve bom gosto. Rosa. A voz de Leonardo carregava um aviso. Está bem. Vou mostrar o quarto para Paula. Rosa pegou a pequena mala que Paula trouxera. Imagino que vai querer se refrescar depois da viagem. Elas subiram a escadaria majestosa, e Paula se sentiu como Alice caindo na toca do coelho. Cada degrau a levava mais fundo em um mundo que ela só conhecia através de filmes e revistas. Aqui, Rosa abriu uma porta no final do corredor. A suíte principal. Paula piscou várias vezes, tentando processar o que via. O quarto era maior que todo o seu kitnet. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis que pareciam ser de seda pura. Havia uma penteadeira antiga, um armário que ocupava uma parede inteira, e janelas enormes que davam para um jardim interno deslumbrante. É aqui que vou ficar? Perguntou Paula, ainda em choque. É o quarto do Leonardo, respondeu Rosa casualmente. Vocês são casados, não são? O coração de Paula disparou. Ninguém havia mencionado que ela teria que dividir o quarto com Leonardo. Relaxa, querida, Rosa piscou. Leonardo está no quarto de hóspedes. Ele disse que você precisa de espaço para se acostumar com tudo isso. Alívio e, estranhamente, uma pontada de decepção se misturaram no peito de Paula. Rosa abriu o armário, revelando roupas penduradas em cabides de madeira nobre. Leonardo mandou buscar algumas coisas para você. Espero que sirvam. Paula se aproximou e quase desmaiou. Vestidos de marcas que ela só via em vitrines da rua Oscar Freire, sapatos que provavelmente custavam mais que seu salário anual, lingeries delicadas que pareciam obras de arte. Como ele sabia meu tamanho? Perguntou Paula, passando os dedos por um vestido azul marinho de seda. Leonardo é um homem muito observador. Rosa sorriu misteriosamente. Sempre foi. Desde pequeno prestava atenção nos detalhes que outros ignoravam. Havia algo na forma como Rosa falou que fez Paula sentir que havia muito mais história ali do que aparentava. Rosa, Paula se virou para a governanta. Posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Por que Leonardo não acredita no amor? A expressão de Rosa se suavizou, tomada por uma tristeza maternal. Isso é uma história que ele precisa contar para você, minha querida. Mas posso dizer uma coisa? Ela se aproximou e baixou a voz. Em todos esses anos nunca vi Leonardo olhar para uma mulher da forma como ele olha para você. Mas a gente mal se conhece, protestou Paula. Às vezes o coração reconhece sua casa antes da mente entender o caminho. Rosa tocou delicadamente o rosto de Paula. Agora se arrume, querida. Hoje à noite vocês vão jantar com a mãe dele. Paula não sabia que aquela noite seria apenas o primeiro teste de muitos e que a família Santos guardava segredos que poderiam destruir tudo antes mesmo de começar. Paula passou 2 horas se arrumando, experimentando 3 vestidos diferentes antes de se decidir pelo azul marinho que havia chamado sua atenção no armário. O tecido caía perfeitamente sobre seu corpo, como se tivesse sido feito sob medida para ela. Os sapatos de salto alto a faziam cambalear ligeiramente. Ela não estava acostumada com nada mais alto que tênis. Quando desceu as escadas, Leonardo a esperava no hall, ajustando os punhos da camisa social branca. Ao vê-la, ele parou completamente o que estava fazendo. Seus olhos verdes percorreram sua silhueta lentamente, com uma intensidade que fez o estômago de Paula se contrair. Você está deslumbrante, disse ele, a voz saindo mais rouca que o normal. Paula sentiu o calor subir pelo pescoço até as bochechas. O vestido é lindo. Obrigada por tudo isso. Paula. Leonardo se aproximou, parando apenas a poucos centímetros dela. Antes de sairmos, preciso te preparar para esta noite. Preparar como? Minha mãe é complicada. Ela vai tentar te desestabilizar, fazer perguntas pessoais, questionar nosso relacionamento. É o jeito dela de proteger a família. Paula engoliu em seco. O que eu devo dizer? Leonardo hesitou por um momento, como se estivesse debatendo algo internamente. A verdade, ou pelo menos uma versão dela.
Conte sobre sua vida, seu trabalho, seus sonhos. Apenas omita a parte do contrato. E sobre como nos conhecemos. Diga que nos encontramos na padaria, que foi amor à primeira vista. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras que fez o coração de Paula acelerar. Não é completamente mentira, é? Antes que Paula pudesse processar completamente o que ele havia dito, Rosa apareceu vinda da cozinha. "O motorista está esperando", anunciou ela. "E vocês dois fazem um casal lindo demais. Dona Helena vai ficar encantada." O restaurante escolhido ficava no topo de um prédio em Higienópolis, com vista panorâmica de São Paulo. Paula nunca havia estado em um lugar tão elegante. Os garçons usavam smokings. As mesas tinham toalhas de linho branco. E cada peça da louça provavelmente valia mais que suas economias. Helena Santos estava sentada em uma mesa próxima às janelas quando eles chegaram. Era uma mulher na casa dos 55 anos, com cabelos loiros perfeitamente escovados, usando um conjunto de pérolas que gritava elegância e tradição. Seus olhos, da mesma cor verde que os de Leonardo, analisaram Paula da cabeça aos pés em uma avaliação silenciosa. "Mãe!" Leonardo beijou a testa dela antes de puxar a cadeira para Paula. "Esta é Paula, a mulher de quem eu te falei. Paula Silva." Paula estendeu a mão, tentando esconder o nervosismo na voz. "É um prazer conhecê-la, dona Helena." Helena apertou sua mão brevemente, um sorriso educado, mas frio nos lábios. "O prazer é meu, querida. Leonardo me contou que vocês se conheceram de forma inusitada." Paula lançou um olhar rápido para Leonardo, que assentiu quase imperceptivelmente. "Sim, eu trabalho em uma padaria na Vila Madalena. Ele apareceu lá um dia e... bem, foi mágico." Paula tentou colocar verdade naquelas palavras, lembrando-se da forma como se sentira quando o viu pela primeira vez. "Mágico", repetiu Helena, como se testasse o sabor da palavra. "E me diga, Paula, qual é sua formação acadêmica?" A pergunta veio como um tapa. Paula sentiu Leonardo se tensionar ao seu lado. "Eu comecei enfermagem na PUC, mas tive que trancar o curso por questões financeiras." "Entendo." Helena tomou um gole de vinho. "E sua família? De onde são?" "Minha mãe e eu somos de São Paulo mesmo. Meu pai morreu quando eu era pequena. Mamãe trabalhou a vida toda como costureira para me criar." Paula percebeu que Helena estava catalogando cada informação, como se estivesse montando um quebra-cabeça. A tensão na mesa era palpável. "Leonardo", Helena se virou para o filho, "você sempre teve um coração muito generoso, às vezes generoso demais." O comentário foi como uma lâmina afiada cortando o ar. Paula sentiu o rosto queimar de humilhação, mas Leonardo imediatamente cobriu sua mão com a dele sobre a mesa. "Mãe, cuidado com o que vai dizer." A voz dele tinha um tom de aviso que Paula nunca havia ouvido antes. "Estou apenas sendo prática, filho. Vocês mal se conhecem. Vêm de mundos completamente diferentes." "Como você e papai?" A pergunta de Leonardo foi certeira, fazendo Helena recuar ligeiramente. Paula observou a troca entre mãe e filho, percebendo camadas de história familiar que ela não compreendia. Havia mágoa antiga ali, feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. "Isso é diferente", murmurou Helena. "É diferente como?" Paula surpreendeu a si mesma falando. As duas pessoas à mesa se viraram para ela. "Desculpa, mas eu gostaria de entender por que nosso relacionamento é diferente do de vocês." Helena a estudou por um longo momento, e Paula viu algo como respeito aparecer em seus olhos verdes. "Meu marido vinha de uma família tradicional, como a nossa. Mesma educação, mesmas referências sociais. Isso facilitou muitas coisas." "E facilitou o amor?" Paula perguntou suavemente. O silêncio se estendeu na mesa. Helena pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. "Amor é um luxo, querida", disse Helena finalmente. "Compatibilidade, respeito mútuo, objetivos similares. Essas coisas são mais duradouras." Paula sentiu uma pontada de tristeza pela mulher à sua frente. "Com todo respeito, dona Helena, eu não concordo. Amor não é luxo. É necessidade. É o que dá sentido a tudo." Leonardo apertou sua mão mais forte e, quando Paula olhou para ele, viu algo intenso e indefinível em seus olhos. "E você ama meu filho?" A pergunta de Helena foi direta como uma flecha.
Paula olhou para Leonardo, realmente olhou. Viu a forma como uma mecha de cabelo caía sobre sua testa, a cicatriz pequena na sobrancelha esquerda, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Sim, disse ela, e pela primeira vez desde que tudo começara, não estava mentindo. Eu amo. O que Paula não viu foi a mulher loira e elegante que se levantava de uma mesa do outro lado do restaurante, tendo escutado cada palavra da conversa, com um sorriso venenoso nos lábios. 3 dias se passaram como um sonho confuso e belo. Paula acordava todas as manhãs no quarto luxuoso, ainda meio incrédula com a surrealidade de sua nova realidade temporária. Leonardo era atencioso sem ser invasivo, respeitoso, mas com momentos de intimidade que faziam o coração dela acelerar. Eles haviam estabelecido uma rotina estranha, mas confortável. Tomavam café da manhã juntos no jardim, ele trabalhava em seu escritório, enquanto ela explorava a casa ou conversava com Rosa, e à tarde saíam para compromissos sociais, que, na verdade, eram oportunidades para serem vistos juntos como um casal apaixonado. Era quinta-feira quando tudo mudou. Paula estava no jardim lendo um livro que encontrara na biblioteca de Leonardo, quando Rosa apareceu na varanda, com uma expressão preocupada. Paula, querida, tenho uma visita para você. Para mim? Paula franziu a testa. Ninguém sabia onde ela estava, exceto sua mãe, que estava internada. Uma moça disse que é amiga do Leonardo. Paula sentiu um aperto no estômago. Seguiu Rosa até a sala de estar principal, onde uma mulher loira e deslumbrante estava sentada elegantemente no sofá de couro, examinando as unhas perfeitamente feitas. Alessandra Ferreira era o tipo de mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Alta, magra, com cabelos loiros que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, vestindo um conjunto que gritava classe e dinheiro. Quando viu Paula, seus olhos azuis brilharam com uma diversão cruel. Você deve ser Paula, disse Alessandra, levantando-se com a graça de uma bailarina. Eu sou Alessandra, a ex-namorada do Léo. O mundo de Paula parou. Leonardo não havia mencionado nenhuma ex-namorada. Na verdade, ele havia dado a entender que não teve relacionamentos sérios. Ex-namorada? Paula tentou manter a voz estável. Oh, querida! Alessandra riu, um som como cristal quebrando. 5 anos juntos. Íamos nos casar, sabe? Até eu descobrir que Léo é... Como posso dizer? Emocionalmente incapaz de amar alguém. Paula sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu... não entendo. Claro que não entende. Ele é muito bom em fazer as pessoas acreditarem no que ele quer que acreditem. Alessandra se aproximou. E Paula pode sentir o perfume caro e intimidador. Posso perguntar há quanto tempo vocês estão juntos? Algumas semanas. Paula mentiu, tentando soar confiante. Algumas semanas. Alessandra repetiu, como se saboreasse as palavras. E ele já te disse que te ama. Paula hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente para que Alessandra sorrisse como um predador que encontrou sua presa. Ah, não disse. Que interessante. Sabe, Paula, posso te dar um conselho de mulher para mulher? Não, obrigada. Paula tentou se afastar, mas Alessandra segurou seu braço delicadamente. Léo coleciona pessoas, querida. Pessoas interessantes, pessoas que possam ser úteis para ele de alguma forma. Você parece uma moça doce e ingênua. Exatamente o tipo de distração que ele procura quando está entediado. Você não me conhece, Paula disse, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Não, mas eu conheço Léo, intimamente. Alessandra soltou seu braço e caminhou até a janela, observando o jardim. Esta casa, por exemplo. Sabe quantas mulheres ele já trouxe aqui? Paula não respondeu, mas sentiu o sangue gelar nas veias. Eu fui a primeira. Depois veio a Marina, a advogada. Depois a Fernanda, a médica. Depois a Júlia, a arquiteta. Todas mulheres inteligentes, independentes, que pensaram ser especiais. Alessandra se virou, seus olhos azuis brilhando com malícia. Você é apenas a mais recente. Por que está me contando isso? A voz de Paula saiu como um sussurro. Porque, diferente das outras, você me parece genuína. E eu não gosto de ver pessoas genuínas sendo machucadas por homens como Leonardo Santos.
Nesse momento, Leonardo apareceu na entrada da sala. Estava vestindo uma camisa social azul clara, com as mangas arregaçadas, e sua expressão mudou drasticamente ao ver Alessandra. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era gelada como gelo. "Oi, Léo." Alessandra sorriu docemente. Estava conhecendo melhor sua namorada. Ela é encantadora. Leonardo olhou rapidamente para Paula, notando a palidez em seu rosto e a forma como ela evitava seu olhar. "Alessandra, você precisa ir embora. Agora." "Claro, querido. Já disse tudo o que queria dizer." Alessandra pegou sua bolsa cara e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. "Foi um prazer conhecê-la, Paula. Torço para que você seja mais esperta que as outras." O som da porta se fechando ecoou pela casa como um tiro. Paula permaneceu imóvel, olhando para o chão, sentindo como se toda a magia dos últimos dias tivesse sido brutalmente destruída. "Paula." Leonardo se aproximou cautelosamente. "O que ela te disse?" Paula ergueu os olhos, e Leonardo viu lágrimas se formando neles. "É verdade? Sobre as outras mulheres?" Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. "Paula, deixa eu explicar. É verdade ou não?" Sua voz estava mais firme agora, alimentada pela raiva crescente. "Sim," ele admitiu baixinho. "Houve outras, mas nenhuma." "Nenhuma o quê, Leonardo?" Paula se levantou, as emoções transbordando. "Nenhuma foi tão estúpida quanto eu. Nenhuma acreditou tão facilmente na fantasia." "Não é assim." "Então como é?" Paula gritou, liberando toda a frustração e confusão dos últimos dias. "Eu sou apenas mais uma distração? Mais um projeto interessante para te manter ocupado?" Leonardo passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando com algo interno. "Paula, você não entende. Você é diferente." "Diferente como?" "Porque sou pobre? Porque sou ingênua? Porque acredito no amor como uma idiota? Porque você me faz sentir..." Leonardo parou, as palavras presas na garganta. "Sentir o quê?" Paula o desafiou, lágrimas escorrendo livremente agora. Leonardo olhou para ela. Realmente olhou. E Paula viu medo em seus olhos. Medo genuíno de um homem que estava prestes a admitir algo que poderia destruir todas as suas defesas cuidadosamente construídas. "Você me faz sentir como se eu pudesse ser uma pessoa melhor", Leonardo admitiu, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que Paula nunca havia ouvido antes. "Como se eu pudesse ser o homem que você vê quando olha para mim." Paula piscou, as lágrimas embaçando sua visão. Que homem é esse, Leonardo? Porque eu não sei mais o que é real e o que é teatro." Leonardo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. O homem que quer acordar todos os dias ao seu lado. O homem que não consegue parar de pensar em você, mesmo quando está tentando trabalhar. O homem que... Ele parou, engolindo com dificuldade. O homem que está se apaixonando por você, mesmo sabendo que isso não estava no contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paula podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio antigo na parede, o som distante do trânsito lá fora. "Apaixonando", ela repetiu, a voz saindo como um sussurro. "Eu não queria que isso acontecesse", Leonardo continuou, as palavras saindo em um fluxo desesperado. "Você tem que acreditar em mim. Quando fiz aquela proposta era puramente prático. Eu precisava de alguém confiável para representar um papel. Mas então, você sorriu para mim naquele primeiro dia e algo mudou." Paula se sentou pesadamente no sofá, tentando processar tudo. As outras mulheres... Alessandra falou sobre outras mulheres. Leonardo suspirou profundamente e se sentou na poltrona oposta, mantendo distância. Houve outras, sim, mas nunca nada sério. Nunca nada que significasse alguma coisa além de conveniência mútua. E Alessandra? Alessandra foi a única que durou mais tempo. 5 anos, como ela disse. Mas não era amor, Paula. Era compatibilidade. Éramos convenientes um para o outro. 2 pessoas da mesma classe social, com os mesmos contatos, as mesmas ambições. E por que terminou? Leonardo olhou para as próprias mãos, porque ela queria se casar, e eu percebi que a ideia de passar o resto da vida com ela me deixava vazio, completamente vazio.
Paula estudou seu rosto, procurando sinais de mentira. E comigo é diferente? Com você é... Leonardo levantou os olhos, e Paula viu uma intensidade ali que a fez perder o fôlego. Com você, eu sinto como se estivesse vivendo pela primeira vez. Como se todos esses anos eu estivesse apenas existindo, funcionando, mas nunca realmente vivendo. Paula sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de esperança e terror. Como posso confiar em você? Como sei que isso não é apenas mais um papel que você está representando? Leonardo se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se diante do sofá. Porque estou te contando a verdade, mesmo sabendo que posso te perder por causa dela. Porque pela primeira vez na minha vida, alguém me importa mais do que minha própria proteção. Ele estendeu a mão cautelosamente e Paula permitiu que ele tocasse seu rosto, secando uma lágrima com o polegar. Paula, eu não sei como ser vulnerável. Não sei como baixar a guarda. Mas com você eu quero aprender. E se você não conseguir? Paula perguntou, sua voz tremendo. E se você descobrir que não consegue me amar de verdade? Então eu vou passar o resto da vida tentando. Leonardo respondeu sem hesitar. Porque você vale qualquer risco. Paula fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele em seu rosto. Parte dela queria acreditar desesperadamente em cada palavra. Outra parte gritava para ela fugir antes que fosse tarde demais. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso pensar sobre tudo isso. Leonardo assentiu, removendo a mão. Quanto tempo você precisar? E se eu decidir ir embora? Se eu decidir que não posso fazer isso? A dor que atravessou o rosto de Leonardo foi quase física. Então eu vou aceitar sua decisão. E vou passar o resto da vida sabendo que deixei escapar a melhor coisa que já me aconteceu. Paula se levantou, precisando de ar. Vou dar uma caminhada. Preciso estar sozinha. Paula, Leonardo a chamou quando ela chegou à porta. Apenas lembra que, seja qual for sua decisão, o que você sente por mim é real. Eu vi nos seus olhos ontem no restaurante. Quando você disse que me amava, você não estava mentindo. Paula parou, sem se virar. Não, eu não estava mentindo, admitiu. E essa é exatamente a parte que mais me assusta. Ela saiu da casa e caminhou pelas ruas elegantes dos jardins, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Amava Leonardo? Sim, e isso a aterrorizava, confiava nele. Ela não sabia mais. 2 horas depois, quando voltou à mansão, Rosa a esperava na cozinha com uma xícara de chá quente. Conversa difícil? Perguntou a governanta gentilmente. Paula se sentou à mesa da cozinha, aceitando o chá gratefully. Rosa, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Leonardo já trouxe outras mulheres aqui? Rosa hesitou por um momento. Sim, algumas. O coração de Paula afundou. Mas, Rosa continuou, nunca nenhuma que ele tenha olhado da forma como olha para você. Nunca nenhuma sobre quem ele tenha falado como fala de você. E, definitivamente, nunca nenhuma que tenha feito ele sorrir de verdade. Sorrir de verdade? Leonardo tem 2 sorrisos, querida. O sorriso social, que ele usa para negócios e situações formais. E o sorriso verdadeiro que ele guardou a vida toda, até você aparecer. Paula tomou um gole do chá, deixando as palavras de Rosa se acomodarem. Ele está assustado. Rosa continuou suavemente. Nunca viu Leonardo assustado de nada, mas você o assusta. Porque pela primeira vez, ele tem algo real a perder. Naquela noite, Paula ficou acordada até tarde, observando as estrelas pela janela do quarto e tentando decidir se estava disposta a arriscar seu coração em um homem que estava aprendendo a amar. Paula acordou na manhã seguinte, com uma clareza que não sentia há dias. A conversa com Rosa havia plantado uma semente de compreensão que floresceu durante a noite. Ela estava apaixonada por Leonardo, mas mais do que isso, ela acreditava que ele também estava apaixonado por ela. Desceu para o café da manhã, encontrando Leonardo já sentado à mesa do jardim, mas ele parecia ter dormido tão pouco quanto ela. Havia círculos escuros sob seus olhos verdes, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. Bom dia, disse Paula suavemente, sentando-se na cadeira ao lado dele. Bom dia, Leonardo respondeu, estudando seu rosto em busca de pistas sobre suas conclusões.
Dormiu bem? Não muito. E você? Também não. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o canto dos pássaros no jardim e o barulho distante do trânsito matinal. Leonardo, Paula finalmente falou, eu tomei uma decisão. Leonardo parou de respirar. Ela podia ver todos os músculos de seu corpo se tensionando, preparando-se para o que poderia vir. Eu quero tentar, disse ela, observando o alívio inundar o rosto dele. Mas com condições. Qualquer coisa, ele respondeu imediatamente. Primeiro, nada mais de segredos. Se vamos fazer isso, vamos fazer com honestidade total. Combinado. Segundo, eu quero conhecer você de verdade. Não o CEO, não o empresário bem-sucedido. Quero conhecer o Leonardo que se esconde atrás de todos esses muros. Leonardo assentiu, engolindo com dificuldade. Isso vai ser difícil para mim. Eu sei, mas se você quer que eu confie em você, precisa confiar em mim também. E a terceira condição? Paula respirou fundo. Terceiro, o contrato acabou. Se vamos continuar juntos, é porque escolhemos estar juntos. Não por dinheiro, não por conveniência. Por amor. Leonardo se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos nas dele. Paula Silva, você aceita ser minha namorada de verdade? Não por um contrato, não por uma semana, mas porque eu estou completamente apaixonado por você e quero construir algo real contigo. Paula sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 2 dias. Sim, Leonardo Santos, eu aceito. Quando ele a beijou, foi diferente de todos os beijos de fachada que haviam compartilhado. Este foi real, cheio de promessas e possibilidades. Paula sentiu como se algo dentro dela se acendesse, uma chama que ela nem sabia que existia. Então, disse ela quando se separaram, me conta sobre sua infância. Leonardo riu, uma risada nervosa, mas genuína. Você não perde tempo, né? Temos muito tempo perdido para recuperar. E assim, começou a verdadeira história deles. Leonardo contou sobre crescer em uma família onde emoções eram vistas como fraqueza, onde amor era uma palavra raramente pronunciada. Falou sobre o pai ausente, sempre viajando a negócios, e a mãe que compensava a ausência emocional com presentes caros e expectativas altas. Paula falou sobre crescer sem pai, sobre assistir sua mãe trabalhar duplas jornadas para mantê-las, sobre trancar a faculdade para cuidar da família. Eles compartilharam histórias, medos, sonhos que nunca haviam contado para mais ninguém. Sabe o que mais me assusta? Leonardo disse enquanto caminhavam pelo jardim no final da tarde. O quê? Que você veja quem eu realmente sou e decida que não vale a pena. Paula parou de caminhar e se virou para ele. Leonardo, posso te contar um segredo? Claro. Eu já vi quem você realmente é. Vi na forma como você trata a Rosa com carinho. Vi na forma como você se preocupa genuinamente com seu avô. Vi na forma como você me olha quando pensa que eu não estou prestando atenção. E o que você vê? Vejo um homem bom que foi ensinado a esconder sua bondade. Vejo alguém que tem medo de ser vulnerável, porque acredita que vulnerabilidade é fraqueza. Mas não é, Léo. Vulnerabilidade é coragem. Leonardo a puxou para mais perto. Como você consegue me ver melhor do que eu mesmo me vejo? Porque, às vezes, precisamos dos olhos de alguém que nos ama para enxergar nossa própria luz. Naquela noite, eles se sentaram no jardim sob as estrelas, Paula aninhada no braço de Leonardo, planejando um futuro que pela primeira vez parecia real e possível. Quero te levar para conhecer minha mãe, disse Paula, quando ela sair do hospital. Eu adoraria conhecê-la, Leonardo respondeu, e quero que você me ajude a aprender a cozinhar. Cozinhar? Rosa sempre cozinhou para mim, mas quero aprender. Quero poder fazer algo especial para você com minhas próprias mãos. Paula sorriu contra seu peito. Vamos começar com brigadeiro. É impossível errar brigadeiro. Famosas últimas palavras. Leonardo riu. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a proximidade e a sensação de finalmente estarem sendo completamente honestos um com o outro. Paula, Leonardo disse suavemente. Eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras sem ser por causa de uma performance ou situação social. Eram apenas eles dois, sob as estrelas,
sendo absolutamente verdadeiros. Eu também te amo, ela respondeu, e sentiu como se estivesse dizendo pela primeira vez, mesmo tendo pronunciado aquelas palavras antes. O que nenhum dos dois sabia era que Alessandra estava do outro lado da cerca, fotografando tudo, com um sorriso venenoso nos lábios e um plano cruel se formando em sua mente. 3 semanas se passaram como um sonho dourado. Paula e Leonardo desenvolveram uma rotina íntima e natural. Ele trabalhava pela manhã enquanto ela estudava. Havia decidido voltar para a faculdade. Almoçavam juntos sempre que possível e passavam as tardes explorando São Paulo como turistas em sua própria cidade. Leonardo estava cumprindo sua promessa de ser vulnerável. Ele contou sobre a primeira vez que chorou na frente do pai e foi repreendido por fraqueza. Falou sobre como aprendeu a esconder suas emoções tão bem que às vezes nem ele mesmo as encontrava. Paula, por sua vez, compartilhou seus medos mais profundos sobre não ser boa o suficiente, sobre sempre se sentir como uma estranha no mundo dele. Era uma quinta-feira manhã quando Rosa apareceu na cozinha, com uma expressão sombria, segurando um tablet na mão. Leonardo, você precisa ver isso, disse ela, estendendo o aparelho. Leonardo e Paula estavam fazendo panquecas juntos. Ou melhor, Paula ensinava Leonardo a não queimar panquecas. Quando Leonardo olhou para a tela, seu rosto empalideceu completamente. O que é? Paula perguntou, mas já sentia um aperto no estômago. Leonardo virou o tablet para que ela pudesse ver. Era uma matéria em um site de fofocas da alta sociedade paulistana. A manchete dizia: CEO milionário e sua Cinderela. Amor verdadeiro ou golpe do Baús? Abaixo, havia várias fotos deles juntos, no restaurante com a mãe de Leonardo, caminhando pelas ruas dos jardins, e a mais devastadora de todas, os dois se beijando no jardim da mansão, tirada claramente de longe com zoom. Paula leu o artigo com crescente horror. Fontes próximas à família Santos revelam que Leonardo Santos, CEO do Grupo Santos, estaria sendo alvo de um elaborado golpe aplicado por Paula Silva, uma garçonete de 24 anos que conseguiu se infiltrar em sua vida através de um encontro supostamente casual. Segundo nossa fonte, que prefere não se identificar, Paula seria uma oportunista que viu em Leonardo uma chance de mudar de vida através de um relacionamento interesseiro. Leonardo sempre foi muito generoso e ingênuo quando se trata de mulheres, revela a fonte. Paula claramente estudou seus hábitos e se colocou no caminho dele de propósito. É um golpe muito bem elaborado, e estamos preocupados que ele esteja sendo manipulado emocionalmente. O artigo segue questionando as verdadeiras intenções de Paula e sugerindo que a diferença de classe social entre eles é prova de motivações financeiras. Paula sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Leonardo, eu nunca... Eu sei, ele disse imediatamente, puxando-a para um abraço. Eu sei que você não teve nada a ver com isso. Mas como... Paula olhou novamente para as fotos. Quem fez isso? Leonardo fechou os olhos, uma expressão de raiva pura cruzando seu rosto. Alessandra, como você sabe? Porque eu conheço o estilo dela. E porque... Ele apontou para uma das fotos. Esta foi tirada do jardim dos vizinhos. O único lugar de onde seria possível ter este ângulo. Rosa balançou a cabeça tristemente. Aquela mulher nunca aceitou o término. O telefone de Leonardo começou a tocar incessantemente. Era sua secretária, depois sua mãe, depois jornalistas querendo uma declaração. Temos que fazer algo, disse Paula, lutando contra as lágrimas. Isso vai destruir sua reputação. Eu não me importo com minha reputação, Leonardo respondeu ferozmente. Me importo com você. Como você está se sentindo? Paula olhou para ele vendo a preocupação genuína em seus olhos e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a derrubou. Mesmo enfrentando o potencial escândalo público, sua primeira preocupação era com ela. Estou assustada, admitiu, e humilhada, e furiosa. Então vamos fazer alguma coisa. O quê? Leonardo pegou o telefone e discou um número. Alô, Marcelo? Sou eu. Preciso marcar uma coletiva de imprensa. Hoje à tarde... Não posso esperar até segunda, porque eu vou destruir a credibilidade de quem quer que tenha plantado essa história. Ele desligou e se virou para Paula. Você toparia dar uma entrevista comigo?
contar nossa história verdadeira? Paula sentiu o pânico subir pela garganta. Leonardo, eu não sei falar para câmeras, não sei como lidar com jornalistas. Você só precisa ser você mesma. Contar a verdade sobre como nos conhecemos, como se sentiu, o que sente agora. E se eles não acreditarem? E se pensarem que sou mesmo uma oportunista? Leonardo pegou as mãos dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Paula, você salvou minha vida emocional. Você me ensinou a sentir, a amar, a ser humano. Se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não nosso. Rosa se aproximou e tocou o ombro de Paula gentilmente. Querida, eu vi Leonardo com muitas mulheres ao longo dos anos. Nunca vi nada nem remotamente parecido com o que vocês têm. Isso fica claro para qualquer pessoa com olhos. Paula respirou fundo. Está bem, vamos fazer isso. 2 horas depois, eles estavam no escritório corporativo do Grupo Santos, preparando-se para enfrentar uma sala cheia de jornalistas e câmeras. Paula estava vestindo um dos vestidos que Leonardo havia comprado para ela. Simples, elegante, mas não ostensivo. Lembra, Leonardo disse, ajustando a gravata nervosamente. Só responda o que quiser responder. Se alguém for desrespeitoso, eu encerro tudo. E se eu gaguejar? E se eu disser algo errado? Leonardo a beijou suavemente. Impossível. Você só precisa falar do coração. Quando as portas da sala de conferências se abriram e eles caminharam para enfrentar as flashes e perguntas, Paula não fazia ideia de que aquela seria apenas a primeira batalha de uma guerra que Alessandra estava determinada a vencer. A sala de conferências estava lotada. Flashes disparavam sem parar, enquanto Paula e Leonardo caminhavam até a mesa principal. Paula sentia as pernas bambas, mas a mão firme de Leonardo na sua lhe dava força para continuar. Bom dia, Leonardo começou, sua voz ecoando pelo microfone. Chamei esta coletiva para esclarecer algumas mentiras que foram publicadas sobre minha vida pessoal e, mais importante, sobre a mulher que eu amo. Um murmúrio percorreu a sala. Paula manteve o olhar fixo em Leonardo, usando-o como âncora em meio ao caos. Primeira pergunta, disse um jornalista, levantando a mão. Senhor Santos, é verdade que a senhorita Paula o abordou de forma calculada na padaria onde trabalha? Leonardo sorriu friamente. Não, Paula nunca me abordou. Eu frequentei a padaria onde ela trabalha durante 3 semanas antes de ter coragem de falar com ela. Se alguém foi calculista aqui, fui eu. E por que a escolheu? Perguntou uma jornalista. Leonardo olhou para Paula, e ela viu tanto amor em seus olhos que sentiu coragem brotando em seu peito. Porque em um mundo onde as pessoas passam indiferentes por uma senhora caída na rua, Paula foi a única que parou para ajudar. Porque ela é genuína numa sociedade de aparências. Porque ela me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Senhorita Paula, outro jornalista se dirigiu a ela. Como responde às acusações de que está interessada apenas no dinheiro do senhor? Santos! Paula engoliu em seco. Sentiu o sangue pulsando em suas têmporas, mas então lembrou das palavras de Leonardo. Fale do coração. Quando conheci Leonardo, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente no início. Eu não sabia quem ele era. Não sabia que era rico. Não sabia que era CEO de uma empresa. Só sabia que havia algo diferente nele, algo que fazia meu coração acelerar. Sua voz foi ficando mais firme conforme continuava. Se eu quisesse dinheiro, haveria formas muito mais fáceis de conseguir do que me apaixonar por um homem que admite ter medo de amar. Se eu fosse oportunista, teria aceito os presentes caros que ele me oferecia no início. Mas o que eu queria não era o dinheiro dele, era o coração dele. E como sabemos que isso é verdade? Provocou um jornalista conhecido por suas perguntas agressivas. Paula sentiu a raiva começar a ferver em seu peito. Porque se eu fosse oportunista, vocês acham que eu estaria aqui, colocando minha vida privada em exposição, arriscando ser julgada por pessoas que não me conhecem? Se eu quisesse só dinheiro, estaria quieta no meu canto, aproveitando. Mas a diferença de classe social entre vocês é significativa. E daí? Paula o interrompeu surpresa com sua própria coragem. Meu avô era pedreiro e minha avó lavadeira, e eles tiveram 50 anos do casamento mais feliz que já vi.
Amor não olha classe social, não olha conta bancária. Amor olha caráter. Leonardo sorriu orgulhoso ao seu lado. Uma última pergunta, disse uma jornalista. Para os dois, onde vocês se veem em 5 anos? Leonardo e Paula se entreolharam, e naquele momento tudo mais desapareceu. As câmeras, os jornalistas, a pressão. Construindo uma família, disse Leonardo sem hesitar. Ensinando nossos filhos que amor verdadeiro existe e que vale qualquer luta. Aprendendo a sermos melhores um para o outro todo dia, Paula completou. E provando que quando 2 pessoas se escolhem de verdade, não importa de onde vieram, mas para onde vão juntas. Quando saíram da coletiva 1 hora depois, Paula estava exausta, mas aliviada. Eles haviam sido honestos, vulneráveis, verdadeiros. Como você acha que foi? Perguntou ela enquanto voltavam para casa. Acho que fomos perfeitos, Leonardo respondeu, beijando sua testa. Acho que qualquer pessoa com meio neurônio funcionando pode ver que o que temos é real. Mas quando chegaram em casa, Rosa os esperava com outro tablet na mão e uma expressão ainda mais sombria. O que agora? Suspirou Leonardo. Alessandra deu uma entrevista para o programa de fofocas da TV Bandeirantes. Vai ao ar em 1 hora. Paula sentiu o estômago afundar. Ela não vai desistir, vai? Alessandra nunca desistiu de nada na vida, Leonardo disse grimly, mas desta vez ela foi longe demais. 1 hora depois, eles estavam sentados na sala de TV, assistindo Alessandra, impecavelmente vestida e maquiada, dar uma performance worthy of an Oscar para o apresentador. Eu namorei Leonardo por 5 anos, ela disse, com os olhos brilhando de lágrimas falsas. Conheço ele melhor que ninguém. E posso garantir que esta Paula conseguiu manipulá-lo de uma forma que nunca vi antes. Em que sentido? Perguntou o apresentador, claramente deliciado com o drama. Leonardo sempre foi um homem racional, calculista. De repente, aparece com uma garçonete que ele conheceu há menos de 1 mês e já está falando em casamento. Isso não é normal. Ela claramente usou técnicas de manipulação psicológica. Técnicas de manipulação psicológica? Paula gritou para a TV. Que técnicas? Ser gentil? Gostar dele de verdade? E tem mais. Alessandra continuou. Descobri que Paula trancar a faculdade não foi por questões financeiras como ela alega. Ela foi suspensa por problemas disciplinares. Isso é mentira! Paula saltou do sofá. Calma. Leonardo segurou seu braço. Todo mundo que te conhece sabe que isso é mentira. Mas o dano estava feito. Nas próximas horas, as redes sociais explodiram com hashtags como uma Paula golpista e Paulina Cinderela malvada. Pessoas que nunca haviam visto Paula na vida estavam julgando sua índole baseadas nas palavras de Alessandra. Não aguento mais, Paula disse, afundando no sofá. Talvez seja melhor eu ir embora. Deixar você seguir sua vida sem todo esse drama. Nem pense nisso. Leonardo se ajoelhou na frente dela. Paula, você não vai fugir. Nós não vamos fugir. Vamos lutar. Como? Contra mentiras? Contra uma mulher que tem recursos infinitos para nos destruir? Leonardo pegou o rosto dela entre as mãos. Com a verdade. E com amor. E com tempo. A verdade sempre vence, Paula. Sempre. Mas naquela noite, enquanto Leonardo dormia ao seu lado, Paula ficou acordada se perguntando se o amor seria realmente suficiente para sobreviver à tempestade que Alessandra havia desencadeado. 2 semanas se passaram, e a situação só piorava. Alessandra havia orquestrado uma campanha sistemática de destruição. Novos fatos apareciam diariamente. Uma suposta dívida de Paula com agiotas. Mentira. Um ex-namorado que alegava ter sido usado por ela, ator contratado. Até mesmo uma vizinha que jurava ter visto Paula recebendo homens estranhos em casa. Completamente fabricado. Paula havia perdido o emprego na padaria. O dono, pressionado pelos constantes paparazzi na porta, pediu que ela se afastasse até as coisas se acalmarem. Ela mal conseguia sair de casa sem ser seguida por fotógrafos ou jornalistas em busca de uma foto comprometedora. Leonardo estava fazendo tudo ao seu alcance para protegê-la. Contratou advogados, seguranças particulares e até mesmo uma empresa de relações públicas para combater as mentiras. Mas, a cada mentira que desmentiam,
3 novas apareciam. Era uma sexta-feira de manhã quando Paula acordou e encontrou Leonardo no escritório dele, ao telefone, falando em voz baixa, mas irritada. Não me importa quanto ela está oferecendo, ele dizia. Encontrem algo que possamos usar contra ela legalmente. Não quero inventar nada. Quero a verdade. Está bem, me liguem quando tiverem alguma coisa. Ele desligou e passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Quem era? Perguntou Paula da porta. Os investigadores particulares. Alessandra está oferecendo dinheiro para pessoas inventarem histórias sobre você. Paula sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E tem gente aceitando? Algumas pessoas. Mas também tem muita gente rejeitando e nos avisando sobre as ofertas dela. Paula se sentou na cadeira em frente à mesa dele, sentindo o peso de tudo aquilo esmagando seus ombros. Léo, eu não aguento mais. Eu sei que está difícil, amor, mas... Não, você não entende. Paula o interrompeu, lágrimas começando a escorrer. Eu realmente não aguento mais. Não consigo dormir, não consigo comer, não consigo nem sair de casa sem me sentir uma criminosa fugitiva. Leonardo contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Paula, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos e inchados. Nós vamos superar isso, juntos. E se não superarmos? E se for sempre assim? E se... Paula soluçou. E se eu não for forte o suficiente para a vida que você vive? A pergunta atingiu Leonardo como uma flecha. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou, Léo. Sou só uma garçonete que se apaixonou por um mundo que não é dela. Esse mundo é seu por direito, porque eu sou seu por direito. Mas Paula estava além do consolo. Semanas de ataques constantes haviam desgastado sua confiança, sua força, sua própria identidade. Talvez Alessandra esteja certa, ela murmurou. Certa sobre o quê? Talvez eu seja mesmo uma oportunista inconsciente. Talvez eu tenha me apaixonado pela ideia de ser rica, de ter uma vida fácil. Paula Silva, Leonardo disse firmemente, segurando o rosto dela. Para com isso agora mesmo. Você se apaixonou por mim, pelo homem que faz panquecas queimadas e que não sabe trocar uma lâmpada sem chamar um eletricista. Pelo homem que chora quando assiste filme de cachorro e que fica nervoso quando tem que dar um abraço na própria mãe. Mas e se... Não tem e se. Eu te conheço, Paula. Conheço seu coração. E sei que não há uma gota de oportunismo nele. Paula queria acreditar, mas as vozes dos últimos dias ecoavam em sua cabeça. Tantas pessoas dizendo que ela não prestava, que estava enganando Leonardo, que não merecia aquela vida. Preciso de ar, disse ela, se levantando abruptamente. Vou com você. Não, preciso ficar sozinha um pouco. Leonardo hesitou. Paula, você não vai... fugir? Não sei, Léo, não sei mais nada. Ela saiu do escritório e foi para o jardim, sentando-se no banco onde eles haviam conversado tantas vezes nas últimas semanas. Fechou os olhos e tentou lembrar quem era antes de tudo isso começar. Era uma garçonete feliz, pobre, mas feliz. Tinha sonhos simples. Formar em enfermagem, cuidar da mãe, talvez encontrar um amor simples e verdadeiro. Agora estava em um jardim, que custava mais que sua casa inteira. Apaixonada por um homem que vivia sob holofotes constantes, sendo atacada por uma mulher que tinha recursos ilimitados para destruí-la. O telefone tocou. Era sua mãe. Filha, acabei de ver na internet... Mãe, não acredita naquelas coisas, né? Claro que não. Mas estou preocupada. Isso está te machucando muito. Paula começou a chorar novamente. Mãe, eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Paula Maria Silva, a voz da mãe ficou firme. Você criou uma mãe doente trabalhando desde os 15 anos. Você trancara a faculdade para pagar meu tratamento. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas isso é diferente. Isso é uma mulher com ciúme tentando destruir sua felicidade. E você vai deixar? Paula enxugou as lágrimas. Ela tem tanto poder, mãe. Tanto dinheiro. E você tem amor verdadeiro. No final, querida, o amor sempre vence. Quando Paula desligou, encontrou Leonardo parado na porta da casa, apenas observando-a com uma expressão de medo que ela nunca havia visto antes. Você decidiu? Ele perguntou quietamente.
Paula olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que havia aprendido a fazer brigadeiro para ela. O homem que segurava sua mão durante filmes de terror, mesmo tendo mais medo que ela. O homem que havia mudado toda a sua vida por causa dela. E naquele momento, Paula percebeu que tinha uma escolha. Podia deixar Alessandra vencer ou podia lutar pelo amor que sabia ser verdadeiro. Não, Paula disse, se levantando do banco com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Eu não vou desistir. Leonardo parecia quase temer acreditar no que estava ouvindo. Tem certeza? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que o que temos é real. E tenho certeza de que não vou deixar uma mulher amargurada destruir nossa felicidade. O alívio no rosto de Leonardo foi tão intenso que Paula sentiu uma pontada de culpa por ter considerado desistir. Então, o que fazemos? Perguntou ele. Vamos à luta, mas do nosso jeito. Naquela tarde, Paula tomou uma decisão que mudaria tudo. Contra os conselhos dos advogados e da equipe de relações públicas de Leonardo, ela decidiu gravar um vídeo e postar em suas redes sociais. Paula, tem certeza? Leonardo perguntou enquanto ela se preparava. Uma vez que colocar isso no ar, não tem volta. Eu sei, mas estou cansada de deixar outras pessoas contarem minha história. Ela se sentou em frente à câmera do celular, sem maquiagem profissional, sem roteiro elaborado. Apenas ela sendo autenticamente ela mesma. Oi, gente. Meu nome é Paula Silva e vocês provavelmente me conhecem como a garçonete oportunista que está enganando um empresário rico. Ela respirou fundo. Quero contar para vocês a minha versão da história. Não porque preciso me justificar para desconhecidos, mas porque acredito que todos merecem saber a verdade. Por 20 minutos, Paula contou sua história. Falou sobre crescer pobre mas feliz, sobre trancar a faculdade para cuidar da mãe, sobre conhecer Leonardo de forma completamente casual. Falou sobre como se apaixonou não pelo dinheiro dele, mas pela forma como ele tratava Rosa com carinho, como ficava nervoso quando tentava cozinhar, como seus olhos se iluminavam quando falava dos projetos sociais da empresa. Eu não sou perfeita, ela disse para a câmera. Cometi erros, tenho defeitos, às vezes sou teimosa e impaciente. Mas nunca usei Leonardo ou qualquer outra pessoa, porque foi assim que minha mãe me criou, com dignidade e honestidade. Ela pausou, olhando diretamente para a lente. Para a pessoa que está tentando destruir minha vida, você pode continuar inventando mentiras sobre mim. Pode continuar gastando dinheiro para comprar falsos testemunhos. Mas você nunca vai conseguir uma coisa. Você nunca vai conseguir destruir o amor verdadeiro. Porque amor verdadeiro não se compra, não se vende e não se destrói com fofocas. O vídeo terminou com Paula simplesmente dizendo: essa é minha verdade. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, vida que segue. Leonardo postou o vídeo em todas as suas redes sociais e em menos de uma hora estava viralizando. Não pelos motivos usuais de escândalo, mas porque a honestidade crua e vulnerável de Paula tocou as pessoas. Os comentários começaram a chegar aos milhares. Menina, você falou tudo o que precisava falar. Que mulher corajosa. Leonardo é sortudo. Amor verdadeiro se vê de longe. Que casal lindo. Paula, você é inspiração. Não desiste não. Mas o comentário que mais tocou Paula veio de uma conta verificada. Dona Maria, a senhora que ela havia ajudado na padaria. Minha querida Paula, você tem o coração mais puro que já conheci. Não deixe gente má apagar sua luz. Deus abençoe vocês dois. Como Dona Maria tem Instagram? Paula perguntou, rindo pela primeira vez em semanas. A neta dela criou uma conta para ela poder acompanhar suas receitas favoritas. Leonardo riu também. Mas viu só? As pessoas que realmente te conhecem sabem quem você é. Nas horas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Clientes da padaria começaram a gravar vídeos defendendo Paula. Colegas da faculdade postaram fotos antigas com ela, contando histórias de sua bondade. Até mesmo professores da PUC gravaram depoimentos sobre sua dedicação e caráter. Olha isso. Leonardo mostrou o celular para Paula. Seus antigos professores estão desmentindo publicamente a história da suspensão disciplinar. E aqui, Rosa apareceu com seu próprio telefone.
A vizinha que supostamente te viu com homens estranhos está dizendo que nunca falou nada disso, que alguém ofereceu dinheiro para ela inventar essa história. Paula sentiu como se uma nebulosa que estava cobrindo sua vida finalmente estivesse se dissipando. As pessoas estão vendo a verdade, disse Leonardo, abraçando-a. Sua verdade. Mas a vingança de Alessandra estava longe de terminar. Na manhã seguinte, ela apareceu na porta da mansão, segurando um envelope na mão. Preciso falar com vocês, disse ela quando Rosa abriu a porta. Você não é bem-vinda aqui, Rosa respondeu friamente. É sobre o futuro de Paula. Ela vai querer ouvir isso. Contra seu melhor julgamento, Leonardo e Paula a receberam na sala de estar. Parabéns pelo vídeo, Alessandra disse sarcasticamente. Muito tocante. Quase acreditei. O que você quer, Alessandra? Leonardo perguntou impaciente. Ela jogou o envelope sobre a mesa de centro. Quero dar uma última chance para Paula fazer a coisa certa. Paula abriu o envelope. Dentro havia um cheque de 500 mil reais. Para que é isso? Para você desaparecer da vida de Leonardo. Para sempre. Paula olhou para o cheque, depois para Alessandra, depois para Leonardo, e pela primeira vez em semanas, sorriu. Porque finalmente sabia exatamente o que precisava fazer. Paula segurou o cheque por um longo momento, sentindo o peso do papel entre seus dedos. 500 mil reais. Mais dinheiro do que ela sonhara ter na vida. Dinheiro suficiente para resolver todos os problemas financeiros de sua família para sempre. Alessandra a observava com um sorriso confiante. É uma quantia generosa, não acha? Mais do que você ganharia em 10 anos trabalhando como garçonete. Alessandra, disse Leonardo com a voz perigosamente baixa, você realmente acha que... Paula levantou a mão, silenciando-o. Seus olhos permaneceram fixos no cheque enquanto falava. Você sabe o que esse dinheiro representaria para alguém como eu? Perguntou ela a Alessandra. Liberdade, Alessandra respondeu prontamente. A chance de voltar para sua vida real, sem precisar fingir ser algo que não é. Paula assentiu lentamente. Sim, seria muita coisa. Ela olhou para Leonardo, vendo a preocupação crescente em seus olhos. Com esse dinheiro, eu poderia terminar a faculdade, cuidar melhor da minha mãe, ter uma vida confortável. Paula, Leonardo sussurrou, como se estivesse assistindo um pesadelo. Paula se levantou e caminhou até Alessandra, ainda segurando o cheque. Sabe o que é engraçado? Durante um segundo eu considerei aceitar. Alessandra sorriu triunfante. Não porque eu não amo Leonardo, Paula continuou, mas porque pensei que talvez ele ficasse melhor sem todos os problemas que minha presença trouxe para a vida dele. Exato. Finalmente você... Paula rasgou o cheque ao meio. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Alessandra arregalou os olhos, incrédula, enquanto Leonardo soltou um suspiro de alívio tão profundo que pareceu vir de sua alma. Mas então eu lembrei de uma coisa, Paula disse deixando os pedaços do cheque caírem no chão. Amor verdadeiro não se compra. E também não se vende. Você é uma idiota, Alessandra cuspiu, toda a compostura elegante desaparecendo. Está rejeitando R$500 mil por um homem que nunca vai conseguir te amar de verdade. É aí que você se engana. Paula respondeu calmamente. Leonardo já me ama de verdade, e eu o amo de verdade. E não há dinheiro no mundo que valha mais que isso. Alessandra olhou de Paula para Leonardo, vendo a forma como ele olhava para Paula com adoração total. Vocês vão se arrepender, ela disse, a voz tremendo de raiva. Quando a novidade passar, quando a realidade bater, vocês vão ver que eu estava certa. Alessandra, Leonardo se levantou, sua voz fria como gelo. Você já fez o suficiente. Agora vai embora da minha casa e da nossa vida. Para sempre. Isso não acabou, Alessandra ameaçou enquanto caminhava para a porta. Sim, acabou, Paula disse firmemente. Porque você acabou de me dar o maior presente possível. Alessandra parou. Que presente? Você me mostrou que nosso amor é forte o bastante para sobreviver a qualquer tempestade. Inclusive você. Depois que Alessandra saiu, Leonardo puxou Paula para seus braços. Eu não posso acreditar que você rasgou R$500 mil, ele disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Era só papel, Paula respondeu aninhando-se em seu peito. Você é real. Paula, eu nem sei o que dizer.
O que você acabou de fazer foi a coisa mais fácil que já fiz na vida, porque finalmente entendi que não é sobre merecimento. Não é sobre de onde viemos ou quanto dinheiro temos. É sobre escolha. E eu escolho você, Leonardo Santos. Todos os dias, para sempre. Leonardo a beijou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Casa comigo, ele disse quando se separaram. O quê? Casa comigo. Agora. Hoje. Amanhã. Quando você quiser, onde você quiser. Mas casa comigo. Paula riu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Isso é um pedido oficial? Leonardo se ajoelhou ali mesmo na sala, pegando as mãos dela. Paula Silva, você quer se casar comigo? Não por um contrato, não por conveniência, mas porque eu não consigo imaginar um único dia da minha vida sem você? Sim, ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. Rosa apareceu na entrada da sala, os olhos brilhando de lágrimas. Finalmente, achei que vocês nunca iam chegar lá. Rosa, você ouviu tudo? Leonardo perguntou ainda de joelhos. Querido, eu ouvi a Alessandra gritando da cozinha e ouvi Paula mandando ela para bem longe daqui. Rosa se aproximou e abraçou os dois. Estou tão orgulhosa de vocês. Temos um casamento para planejar, disse Leonardo, levantando-se e girando Paula no ar. Um casamento pequeno, Paula insistiu. Só família e amigos próximos. Do tamanho que você quiser. Com brigadeiro ao invés de bolo? Óbvio. E você vai ter que aprender a fazer o brigadeiro do casamento. Famosas últimas palavras, Rosa riu. Naquela noite, enquanto planejavam o futuro juntos, Paula e Leonardo sabiam que haviam vencido mais do que uma guerra contra Alessandra. Haviam vencido suas próprias inseguranças e medos e encontrado algo que duraria para sempre. 3 meses depois, Paula estava terminando mais um dia de aula na PUC quando seu telefone tocou. Era Leonardo e havia algo diferente em sua voz. Amor, você pode vir para casa agora? Aconteceu alguma coisa? Paula perguntou preocupada. Não aconteceu nada de ruim. Só, por favor, vem para casa. Paula sabia que Leonardo estava planejando algo. Nas últimas semanas, ele havia ficado mais misterioso, sussurrando ao telefone e tendo conversas secretas com Rosa. Quando ela perguntava, ele apenas sorria e mudava de assunto. O Uber a deixou na porta da mansão às 6 da tarde. Estranhamente, não havia nenhuma luz acesa na casa, exceto uma trilha de velas que começava no portão e seguia pelo jardim. Leonardo? Ela chamou seguindo as velas. A trilha a levou até o jardim dos fundos, onde eles costumavam se sentar sob as estrelas. O que ela viu a fez parar completamente. O jardim inteiro estava iluminado por centenas de velas e luzes de fada penduradas nas árvores. Pétalas de rosas cobriam o chão, formando um caminho até onde Leonardo estava esperando, vestindo o terno que ela mais gostava nele, o azul marinho que usara no primeiro jantar com a mãe dele. Mas não era só Leonardo que estava lá. Sua mãe estava sentada em uma cadeira decorada com flores, sorrindo com lágrimas nos olhos. Rosa estava ao lado dela, segurando um buquê de rosas brancas. E para a surpresa total de Paula, o avô de Leonardo também estava presente em uma cadeira de rodas, mas com o maior sorriso que ela já havia visto. O que está acontecendo? Paula perguntou, a voz tremendo. Vem cá. Leonardo estendeu a mão para ela. Paula caminhou pelo caminho de pétalas, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando chegou perto de Leonardo, ela viu que havia algo mais no jardim. Uma mesa pequena, decorada com as xícaras de porcelana da avó dela. Como você... Ela começou a perguntar. Pedi para sua mãe trazer. Leonardo sorriu. Porque queria que parte da sua história estivesse aqui também. Ele pegou uma das xícaras e mostrou para Paula. Dentro, flutuando na água, havia um anel de diamante vintage. Simples, elegante, perfeito. Este anel, Leonardo disse, sua voz carregada de emoção, pertenceu à minha avó. Ela e meu avô tiveram 52 anos de casamento, e ela sempre dizia que o segredo era escolher amar todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Paula olhou para o avô de Leonardo, que assentiu encorajadoramente. Paula Silva. Leonardo se ajoelhou ali no jardim sob as estrelas, cercado pela família de ambos.
Você mudou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. Você me ensinou que vulnerabilidade é força, que amor é coragem e que duas pessoas podem construir algo mais forte do que qualquer tempestade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Paula agora. Você me ensinou a fazer brigadeiro queimado. Ele continuou fazendo todo mundo rir. A assistir filmes de romance sem reclamar. E principalmente me ensinou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Ele tirou o anel da xícara, a água gotejando como pequenos diamantes. Paula quer ser minha esposa? De verdade, para sempre, para todo sempre. Sim, Paula soluçou, estendendo a mão trêmula. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel em seu dedo e se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Quando ele se levantou e a beijou, o jardim explodiu em aplausos e gritos de alegria. Minha neta! O avô de Leonardo chamou com a voz fraca, mas feliz. Vem cá, minha neta. Paula se aproximou da cadeira de rodas e se ajoelhou ao lado dele. Obrigado, ele disse, pegando a mão dela com a mão trêmula. Obrigado por trazer meu neto de volta para a vida. Obrigada por me aceitar na família, Paula respondeu, beijando a testa dele. Família é quem a gente escolhe, ele disse, e vocês se escolheram bem. A mãe de Paula se aproximou, também chorando. Filha, estou tão orgulhosa de você, ela disse abraçando Paula. Seu pai estaria tão feliz. Ela vai ser uma Santos maravilhosa, Rosa declarou, abraçando todo mundo ao mesmo tempo. Na verdade, Leonardo disse, puxando Paula de volta para seus braços, eu estava pensando em ser um Silva Santos, ou Santos Silva, como vocês preferem. Paula o olhou como se ele tivesse acabado de lhe dar a lua. Você faria isso? Paula, eu faria qualquer coisa por você, incluindo descobrir qual sobrenome fica melhor no convite de casamento. Naquela noite, enquanto celebravam com champanhe e brigadeiros que Leonardo havia feito, apenas ligeiramente queimados, Paula sabia que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu verdadeiro lar. 6 meses depois, a antiga mansão de Leonardo nos Jardins havia sido transformada em um jardim dos sonhos. Paula havia insistido em se casar no mesmo lugar onde se apaixonaram de verdade, onde enfrentaram suas primeiras tempestades, onde construíram sua história real. A manhã estava perfeita, sol suave filtrando através das árvores, uma brisa delicada movendo as flores e o som de violinos ecoando pelo jardim. Paula se arrumava no quarto que um dia havia sido apenas um lugar temporário para ela, mas que agora era verdadeiramente seu lar. Respira, filha, disse sua mãe ajustando o véu no cabelo de Paula. Você está radiante. Paula se olhou no espelho. O vestido de noiva havia pertencido à avó de Leonardo, uma criação de renda delicada dos anos 1950, reformada para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. Nas mãos, carregava um buquê simples de rosas brancas misturadas com margaridas. Elegante, mas não ostentoso. Exatamente como ela. Estou nervosa, admitiu Paula. É normal, Rosa apareceu na porta, usando um vestido azul marinho elegante. Eu chorei tanto no meu casamento que borrei toda a maquiagem. E se eu tropeçar? E se esquecer os votos? E se... Paula, sua mãe segurou suas mãos. Você está se casando com um homem que ama. Tudo o resto é apenas detalhes. Lá embaixo, Leonardo esperava no altar improvisado sob uma arcada de flores. Ele estava usando um smoking, que fazia seus olhos verdes parecerem ainda mais intensos, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a gravata pela 10ª vez. Calma, disse seu avô, agora em pé ao lado dele, servindo como seu padrinho. O tratamento havia funcionado melhor do que esperavam, e ele estava determinado a entregar seu neto no altar. Ela vai aparecer. E se ela mudar de ideia? Leonardo murmurou. Meu neto, o avô riu. Você viu como ela rasgou R$500 mil por você? Essa menina não vai a lugar nenhum. Os 50 convidados íntimos conversavam baixinho, criando uma atmosfera calorosa e familiar. Havia gente dos dois mundos ali, colegas da padaria de Paula, alguns clientes que se tornaram amigos, seus antigos professores da PUC, amigos próximos de Leonardo e famílias de ambos os lados.
O quarteto de cordas começou a tocar Canon in D, e todos se viraram para a entrada do jardim. Paula apareceu no braço do padrinho de casamento que ela havia escolhido, Dr. Roberto, o médico que cuidava de sua mãe no hospital e que se tornou uma figura paterna para ela. Quando Leonardo a viu descendo aquele caminho de pétalas, o mesmo caminho onde ele havia pedido ela em casamento, sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. Ela estava absolutamente deslumbrante. Não apenas pela beleza física, mas pela felicidade pura irradiando de cada poro. Essa era a mulher que havia escolhido lutar por ele, que havia enfrentado tempestades ao lado dele, que havia transformado sua vida em algo que valia a pena viver. Quando Paula chegou ao altar, Dr. Roberto beijou sua testa e sussurrou: "Seja feliz, minha filha." Leonardo estendeu a mão para ela, e quando seus dedos se tocaram, ele sentiu aquela mesma corrente elétrica do primeiro dia. "Você está linda," ele sussurrou. "Você também," ela sussurrou de volta, sorrindo através das lágrimas de felicidade. O celebrante, um pastor amigo da família, sorriu para os dois. Leonardo e Paula escreveram seus próprios votos, ele anunciou. "Leonardo?" Leonardo respirou fundo e tirou um papel do bolso, mas quando olhou para Paula, dobrou o papel e o guardou novamente. "Eu escrevi um discurso lindo," ele disse, fazendo os convidados rirem. "Usei palavras bonitas, citações poéticas. Mas olhando para você agora, Paula, só consigo pensar em uma coisa." Ele pegou as mãos dela. "Você salvou minha vida, não metaforicamente, literalmente. Você me ensinou que existir e viver são coisas completamente diferentes. Antes de você, eu apenas existia. Funcionava, trabalhava, cumpria obrigações. Mas com você, eu vivo, sinto, amo." Sua voz estava embargada agora, as palavras saindo direto do coração. "Paula Silva, eu prometo amar você incondicionalmente. Prometo ser seu companheiro em todas as aventuras que a vida trouxer. Prometo nunca mais ter medo de ser vulnerável, porque você me mostrou que vulnerabilidade compartilhada se chama intimidade." Ele apertou as mãos dela. "Prometo aprender a fazer brigadeiro sem queimar, eventualmente," disse, fazendo todo mundo rir através das lágrimas. "E prometo que, não importa onde a vida nos leve, você sempre terá em mim seu porto seguro." Paula estava chorando abertamente agora, não se importando nem um pouco com a maquiagem. "Paula?" O celebrante a incentivou gentilmente. Paula também tirou um papel do buquê, mas como Leonardo o dobrou novamente. "Léo," ela começou, a voz tremendo de emoção. "Quando eu era pequena, minha mãe me contava um conto de fadas onde a princesa salvava o príncipe. Eu nunca entendi direito a história até conhecer você." Ela olhou nos olhos verdes dele, vendo seu futuro inteiro refletido ali. "Você não precisava ser salvo de um dragão ou de uma torre. Você precisava ser salvo de si mesmo, das paredes que você construiu, do medo de sentir, da crença de que não merecia ser amado completamente." Sua voz ficou mais forte, mais confiante. "Leonardo Santos, eu prometo ser seu porto seguro em todas as tempestades. Prometo celebrar seus sucessos e te apoiar nos desafios. Prometo nunca deixar você esquecer que é digno de amor todos os dias, pelo resto da nossa vida." Ela sorriu através das lágrimas. "E prometo continuar ensinando você a cozinhar, porque alguém precisa garantir que nossa casa não pegue fogo." As risadas ecoaram pelo jardim, misturadas com suspiros emocionados. "Eu prometo valorizar cada dia que tivermos juntos," Paula continuou, "porque sei que amor verdadeiro é um presente raro. E prometo que, não importa quantos anos passem, eu sempre vou escolher você, todos os dias, para sempre." O celebrante sorriu, claramente emocionado também. "As alianças?" O avô de Leonardo se aproximou, carregando um porta-alianças de veludo. As alianças eram simples, elegantes, com uma pequena inscrição interna: "Para todo sempre." "Leonardo," disse o celebrante, "você aceita Paula como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" "Eu aceito," Leonardo respondeu sem hesitar, deslizando a aliança no dedo de Paula. "Paula,
Você aceita Leonardo como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Eu aceito, Paula respondeu, colocando a aliança em Leonardo com mãos que finalmente pararam de tremer. Então, pelo poder que me foi concedido, e diante de Deus e dessas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Leonardo pode beijar sua esposa. Leonardo não precisou ouvir 2 vezes. Ele puxou Paula para seus braços e a beijou como se fosse a primeira e a última vez, como se quisesse selar não apenas aquele momento, mas toda uma vida de momentos que viriam. O jardim explodiu em aplausos, gritos de alegria e o som de pétalas de rosa sendo jogadas sobre o casal. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Senhora Santos Silva, Leonardo disse, experimentando o nome. Senhor Santos Silva, Paula respondeu, gostando de como soava. A festa que se seguiu foi exatamente como eles haviam sonhado. Íntima, calorosa, cheia de amor e risadas. Havia uma mesa de brigadeiros ao invés de bolo tradicional, feitos por Rosa, porque Leonardo ainda não havia aperfeiçoado a receita. Música ao vivo, tocada por amigos músicos, e discursos que alternavam entre hilários e profundamente tocantes. O avô de Leonardo fez um brinde que deixou todos em lágrimas. Em todos os meus 85 anos, nunca vi um amor tão verdadeiro quanto o de vocês. Que vocês construam uma vida tão bonita quanto o amor que compartilham. A mãe de Paula, normalmente tímida em eventos sociais, surpreendeu a todos com seu discurso. Minha filha sempre teve um coração grande demais para seu próprio bem. Leonardo, obrigada por ser digno desse coração. Rosa, claro, roubou a cena. Cuidei desse menino desde pequeno e posso garantir, vocês duas foram as melhores coisas que já aconteceram a ele. Paula e a panela elétrica de arroz que finalmente o ensinou a não queimar comida. Quando o sol começou a se pôr, Leonardo e Paula se retiraram para um momento íntimo no mesmo banco do jardim onde haviam tido tantas conversas importantes. Então, senhora. Santos Silva, Leonardo disse, passando o braço ao redor dela. Como se sente sendo uma mulher casada? Igual, Paula sorriu, mas diferente ao mesmo tempo. Como se agora fosse oficial que você está preso comigo para sempre. Melhor prisão da vida. Leonardo a beijou na testa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando seus convidados dançando e rindo no jardim iluminado. Léo, Paula disse suavemente. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que eu merecia ser amada assim. Por me mostrar que amor verdadeiro existe. Por escolher construir isso comigo. Leonardo a virou para olhá-la nos olhos. Paula Santos Silva, eu deveria estar agradecendo você, por aparecer na minha vida e mudar tudo, por me ensinar que vulnerabilidade é força, por me amar mesmo quando eu estava aprendendo como amar de volta. Nós nos salvamos, Paula concluiu. Um ao outro. Para todo sempre, Leonardo concordou tocando a aliança no dedo dela. Para todo sempre, ela repetiu. Naquela noite, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, ao som de The Way You Look Tonight, Paula pensou em tudo que os havia levado até ali. O contrato falso que se tornou amor verdadeiro. As tempestades que enfrentaram juntos. As paredes que derrubaram. Os medos que superaram. Eles haviam começado como 2 estranhos, fingindo estar apaixonados. Agora eram 2 almas que haviam encontrado sua casa uma na outra. 3 meses depois, Paula e Leonardo se mudaram para uma casa nova na Vila Nova Conceição. Grande o suficiente para criar uma família, mas acolhedora o suficiente para se sentir como lar. Rosa veio com eles porque, como Paula disse, família é quem a gente escolhe e nós escolhemos você. Leonardo finalmente aprendeu a fazer brigadeiro sem queimar, na maioria das vezes. Paula se formou em enfermagem com louvor e abriu uma clínica social no bairro onde cresceu. Eles estabeleceram uma fundação juntos, ajudando jovens de baixa renda a completar seus estudos. Aos domingos, faziam almoços familiares onde a mesa misturava pessoas de todos os mundos, executivos e costureiras, professores universitários e donos de padaria, médicos e aposentados.
Era exatamente o tipo de família que refletia quem eles se tornaram juntos. 2 anos depois, quando Paula descobriu que estava grávida, Leonardo chorou de alegria no consultório médico. Nosso bebê vai crescer conhecendo os 2 lados da vida, disse ele, beijando a barriga ainda lisa. Vai saber que amor verdadeiro existe e vale qualquer luta. Na noite em que trouxeram sua filha para casa, pequena Maria Helena, em homenagem às avós, eles se sentaram no jardim da casa nova, a bebê dormindo no colo de Paula. Lembra quando você me ofereceu aquele contrato maluco? Paula perguntou suavemente. Como eu poderia esquecer? Melhor decisão da minha vida. Leonardo respondeu, passando o dedo delicadamente na mãozinha da filha. Sabe o que é engraçado? Naquele primeiro dia, quando você disse que minha vida nunca mais seria a mesma, você estava certo. É mesmo? Só que não do jeito que você imaginava. Minha vida mudou porque encontrei minha família. Encontrei meu lugar no mundo. Encontrei você. Leonardo olhou para sua esposa e sua filha sob a luz das estrelas de São Paulo e sentiu gratidão tão profunda que quase o derrubou. Por um contrato que virou amor. Por uma garçonete que virou sua salvação, por um coração que aprendeu a amar sem medo. Para todos sempre? Ele perguntou ecoando os votos de casamento. Para todos sempre, Paula confirmou. E sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro beijo verdadeiro, suas primeiras brigas, seu primeiro eu te amo, Paula e Leonardo souberam que haviam construído algo que duraria para sempre. Não porque era perfeito, mas porque era real. Não porque era fácil, mas porque valeu cada luta. Às vezes o amor surge dos lugares mais inesperados. E quando 2 pessoas estão dispostas a ser vulneráveis, honestas e corajosas uma com a outra, podem construir algo mais forte do que qualquer contrato, qualquer conveniência social, qualquer diferença de classe. Podem construir para todo sempre.